dia, boa tarde, boa noite, boa quinta-feira, gente linda da Academia da Mente. Vamos lá seguir nosso papo sobre Homo Ludens, pessoal. Nessa semana a gente está trazendo aí essa ideia, essa percepção de que até antes de sermos sapiens, nós podemos ser indivíduos lúdicos, né? O Harari já tinha chamado a atenção da capacidade ficcional. Essa capacidade lúdica, pessoal, a gente gosta muito de usar aqui na Academia da Mente. A gente trabalha com jogos, a gente trabalha com alguns desafios que tornam exercícios voltados para capacidades específicas algo recompensador, algo prazeroso. Isso é lúdico. Isso é dar ali uma outra cara para algo que poderia ser sacrificante, cansativo. Então a gente consegue, por exemplo, trabalhar nosso vocabulário usando ali um exercício que quando a gente realiza se sente recompensado, porque afinal foi um desafio, né, para a nossa capacidade. Não era só algo colocado de cima para baixo, era uma troca. A gente acerta e fica feliz, tem a recompensa. E aí, trocando essa ideia sobre o lúdico, ontem a gente estava falando, por exemplo, como o Huizinga justifica o aparecimento do lúdico em todos os grandes fenômenos culturais, todos mais ou menos, né? Porque aí se você for falar, tenho aqui uma ideia do que é fenômeno cultural e que ele não falou, então ele não falou sobre todos. Realmente, mas ele coloca ali no livro do Homo Ludens vários fenômenos culturais e relaciona o lúdico em todos eles. Por exemplo, ontem a gente estava conversando como é que o lúdico pode aparecer no direito, né? E aí foi falando do pensador ali, que foi pensando sobre os acordos, né? Só uma hipótese, né? Levando nossa mente para trás e para frente. Dá até rima isso, né? Levando nossa mente para trás e para frente. Acho que era assim que se treinava a lamberóbica lá na Academia do Platão, né? Levando sua mente para trás e para frente. Mas sério, falando da Academia do Platão, pessoal, a gente já falou sobre esse tema aqui, né? Quando a gente falou sobre esse tema, a gente botou até uma tabelinha ali de como mais ou menos se dividia o planejamento da busca pelo bom e belo, né? Pela verdade. E aí o Platão chamava sempre atenção para a importância do jogo, para a importância do esporte no desenvolvimento das virtudes, no desenvolvimento das capacidades intelectuais. E a gente pode até ficar na Grécia Antiga mesmo, aí na Academia do Platão, para pensar num exemplo de como o lúdico aparece na guerra. Imaginem um soldado que está ali numa segunda fileira de batalha, pessoal. Ele está ali, digamos que na porta da cidade, enquanto a primeira fileira de batalha está lá na estrada, lá na chegada da cidade. Ele vendo aquilo ali, pode ficar satisfeito por não estar na primeira frente, né? Ele tem tempo, de repente, de escapar se o pessoal conseguir ultrapassar lá a primeira frente. Só que aí, pessoal, entra um general falando o seguinte: se a gente for pensar dessa maneira, cada um vai estar pensando em si individualmente e não na batalha como um todo, pessoal. Se os inimigos passarem lá da primeira fileira, os inimigos vão chegar aqui na segunda fileira e vai ser ruim pra gente também. Então, desde lá da primeira fileira, a gente já tem que estar aqui disposto a ajudar nossos companheiros a superarem aquele desafio lá, né? Então, se eu tiver que ir lá ajudar, eu vou lá. Me interessa mais ir lá ajudar do que ficar aqui e pensar no lugar para fugir. Tá aí um general utilizando o lúdico, né? Utilizando a hipótese, o e se, para mostrar para o soldado que se ele entrar na guerra com aquele pensamento individual, antes ele do que eu, é quase certa a derrota. Então ele vai usando o lúdico para tentar motivar seus soldados. Então a gente vai tomando a percepção, né, pensando nessas hipóteses, falando, caramba, é verdade, para justificar o direito, para justificar guerra, para fazer poesia, para filosofia, para quase tudo a gente usa o lúdico, né? A ficção, como a gente já vinha chamando atenção. E isso é encantador. Isso dá ao jogar, ao trocar, ao aprender um outro caráter, né? E aí a gente vai só borrifando esse frescor de boas informações na mente de vocês nesse momento difícil. Vamos para a nossa apostila, continuar nossos desafios dessa semana, pessoal, que são parte integrante aqui do nosso plano de estudos. Lá na página 3, a gente estava vendo o antes e depois 2 ontem. A gente viu que dessa vez era para tentar colocar 3 letras antes, 3 letras depois. Podemos seguir para baixo. Finalizar essa página 3 com o ligações do amor e lá no rodapé uma palavra. Vamos ver o ligações primeiro. Diz o enunciado assim, ó:
Combine letras e números com os caminhos correspondentes para preencher a tabela abaixo. Então a gente tem uma tabela ali, ó, 1, espacinho embaixo, 2, espacinho embaixo, 3, espacinho embaixo. De 1 a 8 tem ali espacinho embaixo, né? E a gente vai fazer o caminho e vai relacionar. Opa, tô vendo que o 1, ó, fazendo a trilha dele, tá indo lá para a letra tal. Tá embolado, mas vocês conseguem fazer, se forem destacando aí cada caminho pacientemente. No sabadão a gente corrige. Vamos pro lado, pro do amor, pessoal. Falamos que a Adedanha lá era um jogo clássico, né, histórico aí do Brasil. O do amor é uma simulação de um livro que foi muito popular chamado Jardim Secreto, que a ideia era pintar, expressar ali, né, suas emoções através das cores. E aí é o que a gente está propondo aí também, ó. Tem 2 colunas. Alguns corações já estão pintados, vocês podem seguir aquela pintura, preencher o fundo com outra cor. Neuza, da outra vez que fez um exercício parecido com esse, colocou um degradê bonitão. Então vocês podem experimentar possibilidades aí, usar o lápis de cor que está encostado lá. Deixem fluir suas emoções aí e compartilhem com a gente, queremos ver também. E para finalizar, vamos para o rodapé para uma palavra, pessoal. Complete cada coluna com uma única palavra que completa todas as hipóteses. Bem, é o seguinte, nós temos 3 colunas ali. Uma amarela a princípio, a verde no meio e uma mais laranja no cantinho. Cada coluna tem uma palavra que pode iniciar todas essas frases. Então, por exemplo, na primeira coluna tem ali, ó, fazer um papel desses? Interrogação. Criança ficar acordada até essa hora? Interrogação. Comer assim desse jeito? Interrogação. E aí a gente pode usar qual palavra ali? Eu usaria a palavra pode, porque tem uma interrogação ali no final, então fica meio que um questionamento, né? Fica assim, pode fazer um papel desses? Tipo, que papelão, né? Que coisa feia. E embaixo, pode criança ficar acordada numa hora dessa? Tá dando ali um enquadro na pequena, né? Ó, já não tava na hora de ficar vendo Ladybug, não. Embaixo, pode comer assim, desse jeito? Pô, nem lavou a mão, já sentou aí e tal. Enquadros, mas a palavra pode cabe em todos eles, né? E aí vamos pensando outras palavras que cabem nas outras colunas. Pode até pensar outra palavra que de repente cabe nessa primeira. Quero saber. Por hoje é isso. Amanhã a gente volta, pessoal. Finalizando a nossa apostila. Grande beijo.